Bom dia, pessoal do segundo ano. A gente vai dar continuidade ao conteúdo do nosso último encontro, tá? Que foi os termos acessórios da oração e também vocativo. A gente vai tratar hoje sobre o adjunto adverbial, o aposto, tá? E o vocativo, que foram os três tópicos que faltaram do nosso último encontro, tá certo? Então, a gente vai começar a tratar sobre isso. Na última aula a gente tratou sobre adjunto nominal, tá certo? Como juízo de valor do nome, tá bom? E a gente vai começar hoje a falar sobre adjunto adverbial, ou seja, o juízo de valor do verbo de alguns nomes, tá certo? Então vamos a ele, por exemplo. Então, o que vem a ser esse adjunto adverbial, né? O adjunto adverbial, tratando essencialmente como termo da sintaxe, por exemplo, ele assume a postura morfológica do advérbio, tá bom? Ou seja, a mesma característica que o advérbio tem na sintaxe, o adjunto adverbial vai ter, uma vez que esse adjunto adverbial representa justamente essa classe gramatical na sintaxe, tá bom? Então, toda a postura que o advérbio assumiu, todo o conhecimento que você tem sobre o advérbio serve para cá, tá certo? Por quê? Porque aqui a gente vai ver esse advérbio numa condição frasal, num tópico oracional, na verdade. Ou seja, já estabelecidas as devidas relações que devem ser estabelecidas num contexto oracional, tá bom? Então vamos lá. Adjunto adverbial é o termo da oração que se liga a um verbo, bem, com ou sem preposição, a fim de indicar uma circunstância qualquer, ou seja, liga-se a um verbo com a perspectiva de modificação do seu sentido. Vale lembrar que ele também vai estar ligado a adjetivos e também a outros advérbios, modificando as características e as circunstâncias que essas palavras possam apresentar, tá bom? Então, em princípio, esse adjunto adverbial, ele assume esta postura, tá bom? Então, vejamos o seguinte, por exemplo, o inverno chegou cedo. Então, observe o seguinte, como se trata essencialmente de um juízo de valor, de um termo acessório, portanto, ele pode ser dispensado no sentido básico da oração. Então, aqui, por exemplo, eu posso simplesmente dizer que o inverno chegou, tá? Assim como os viajantes chegaram, os estudantes leram o livro, tá certo? Os termos cedo, a São Paulo e na biblioteca, por exemplo, são apenas juízos de valores circunstanciais, tá certo? Que alteram os sentidos de chegou, por exemplo, quando é que chegou? Chegou cedo, então, ó, circunstância de tempo. Os viajantes chegaram aonde? Tá? Chegaram a São Paulo, adjunto adverbial que transmite uma circunstância de lugar. Os estudantes leram o livro onde? Na biblioteca, portanto, adjunto adverbial de lugar também. Então, observa que estes três adjuntos adverbiais, eles estão modificando essencialmente a forma verbal. Ó. Chegou quando? Chegou cedo, tá vendo? Ó? Chegaram aonde? A São Paulo. Ó, leram na biblioteca, tá vendo? Então, são modificadores circunstanciais da forma verbal, como foi dito aqui, ó, tá certo? Então, ele atribui a esses verbos uma circunstância, portanto, acabam sendo modificadores do sentido verbal, tá? O adjunto adverbial, ele pode também estar ligado a adjetivos ou advérbios, como eu falei, só que para intensificar esse sentido, também vai modificar o sentido, também funciona como modificador desse sentido, embora um tipo de modificação seja circunstancial, tá certo? Então, como foi dito aqui, ó, intensificativo, tá? Então, observa. Flávia é muito estudiosa, Aristides fala muito bem, mas uma vez repito, sendo o termo acessório, eu posso jogar fora estes dois termos e a oração ela permanece com o sentido básico. Flávia é estudiosa, Aristides fala bem. Só que como eu quero intensificar essa característica ou aquela circunstância de modo expressada pelo advérbio bem, por exemplo, tá certo? Então, eu faço uso desses elementos para traduzir para o meu interlocutor uma, digamos assim, intensificação dessa característica. Por exemplo, Flávia, ela não é simplesmente estudiosa, ela é muito estudiosa. A gente está colocando Flávia num patamar um pouco mais elevado, tá certo? Intensificando essa característica de Flávia, por exemplo. Assim como Aristides fala muito bem. Então nós temos Aristides fala como sentido básico da oração. Então
o bem já é um advérbio, um adjunto adverbial, né? Que modifica a fala, a gente fala de que modo? Bem, tá certo? E o muito funciona como um intensificador dessa circunstância de modo. Então observem que eu tenho um adjunto adverbial modificando outro adjunto adverbial que por sua vez modifica a ação de falar, certo? Então é assim que se comportam esses adjuntos adverbiais. Como é que eles se classificam, na verdade? Eles se classificam de acordo com as circunstâncias que atribuem aos seus elementos modificados, tá? Ao verbo, a um adjetivo ou ao próprio advérbio, tá bom? Então, há uma classificação meramente circunstancial. E essas circunstâncias, na verdade, dependem essencialmente do contexto. Por exemplo, algumas delas, classificação dos adjuntos adverbiais. Embora a nomenclatura gramatical brasileira, NGB, não apresente uma classificação dos adjuntos adverbiais, é comum classificá-los de acordo com inúmeras circunstâncias que expressam. Vejam as mais comuns. Por que eu trouxe essa dica aí? Porque costumeiramente em sala de aula eu falo o seguinte, que a gente não tem um controle dessa classificação circunstancial do advérbio, tá bom? Por que não temos um controle? Porque ela depende muito da intencionalidade e aceitabilidade discursiva. Depende muito de quem produz o discurso, qual é a intenção que se quer com aquele discurso. Então, é possível que se criem circunstâncias de acordo com a necessidade contextual. Tá? Então, por essa razão que não há um registro específico dessa classificação. Então, alguns mais comuns. Moro em São Paulo. Em São Paulo, ideia de lugar. Estudou para a prova. Para que finalidade se estudou? Para a prova. Cheguei quando? Cedo. Ideia de tempo. Nada se consegue sem muito trabalho. Ideia de condição. Se eu não trabalhar, não consigo nada. Então, condicional. Modo. Falava bem. O modo como a pessoa falava. Concessão. Nada se consegue apesar de tanto esforço. Né? Apesar de se esforçar, nada conseguiu. Essa circunstância de concessão é uma circunstância curiosa, porque muitos atribuem a essa circunstância a ideia de adversidade. Não o é. É uma falsa ideia de adversidade. A concessão ela representa, na verdade, uma dificuldade para a realização da primeira informação, no caso da primeira ação. Tá? Mas ela vai lá e se realiza. Embora chova, irei ao campo. Em hipótese alguma eu vou deixar de ir ao campo. Eu vou. Pode chover, enfim. Tá? O embora chova significaria, na verdade, apenas um entrave, uma dificuldade que poderia fazer com que eu não fosse ao campo. Mas eu fui. Então essa circunstância é utilizada para reforçar a argumentação, tá certo? Para valorizar a informação que vem depois. Para valorizar a minha ida ao campo. Em hipótese alguma, o meu interlocutor vai achar que eu não vou ao campo. Tá certo? Ou seja, isso valoriza o meu discurso. Cortou-se com a faca. Circunstância de instrumento. Também pode ser usado como circunstância de objeto. Tá? Saiu com os amigos, ideia de companhia. Falava muito, intensidade, como a gente viu anteriormente. Ele nunca viaja nas férias. Então, nunca, negação. Ele veio de ônibus, de meio. Né? De ônibus de meio. O juiz certamente condenará o réu. Certamente, afirmação. Falavam sobre política. Circunstância de assunto. Talvez ele se candidate ao cargo de governador, talvez, ideia de dúvida. E morreu de tuberculose, ideia de causa. Então observem vocês que se a gente, como eu falei anteriormente, que são juízos de valor e que são termos acessórios, a gente pode essencialmente pegar o que está em destaque aqui, jogar fora, que a gente vai ter um sentido básico, que a gente vai transmitir uma informação. É óbvio que tem alguns que representam uma certa essencialidade para o discurso, por exemplo, porque como eles são modificadores daquelas formas, sejam verbos, sejam adjetivos ou o próprio advérbio, eles acabam, digamos assim, interferindo no discurso, tá? E essa interferência, elas são marcadas, na verdade, por uma mudança, uma alteração no sentido básico daquelas palavras às quais eles fazem referência, tá certo? Então, quanto a adjuntos adverbiais, a gente traz isso para vocês, tá certo? Vale lembrar que o melhor exercício para adjunto adverbial é, na verdade, leitura, tá certo? Eles são elementos acessórios que possam ser dispensáveis, mas eles são essenciais
para o discurso, para a informação, para a construção da informação, para enriquecer de detalhes a informação, tá? É o onde, quando, como e com quem que a gente precisa em muitas das informações, tá certo? Então, nem jornal, nem revista sobreviveriam sem esses adjuntos adverbiais, porque eles pouco informariam se não tivesse essa riqueza de detalhes, tá? Morfossintaxe do adjunto adverbial. Então, veja, o adjunto adverbial será representado por um advérbio, como foi mencionado anteriormente, né, por uma locução ou expressão adverbial, tá? Também pode ser expresso por uma oração que receberá o nome de oração subordinada adverbial. Todos esses termos que a gente viu anteriormente, por exemplo, observem vocês que eles ou são formados por uma palavra ou por um conjunto de palavras, tá certo? Sendo uma palavra morfologicamente é conhecido como advérbio, sendo um conjunto de palavras a gente chama isso de locução adverbial. Ou expressão adverbial quando introduzem orações subordinadas, que são as chamadas de locuções conjuntivas adverbiais. Tá certo? Essas circunstâncias, elas também podem ser expressadas através de uma oração, com a presença do verbo aqui, ó. Tá certo? Sendo assim, a gente vai chamar isso de oração subordinada adverbial, mas isso é uma matéria para a gente tratar depois, tá bom? Aposto, que é um outro termo acessório. E esse, a gente poderia dizer assim que é um dos mais acessórios, se tomarmos a essência da palavra como base, tá? Um dos mais acessórios que existe, tá bom? Então, o que é esse aposto? É um termo da oração colocado junto ao nome substantivo, vale lembrar, né? Ou o pronome substantivo, que representa o substantivo, que o antecede com a função de explicar, especificar, enumerar, resumir este nome. Então, a proposta do aposto, na verdade, é um detalhamento, as minúcias do nome, tá bom? Então, observa. Entre o aposto e o nome, a que ele se refere, normalmente é uma pausa, marcada na escrita por um sinal de pontuação. No exemplo a seguir, a função de aposto é explicar, portanto, trata-se de um aposto explicativo. É comum que a maioria das vezes em que este termo apareça numa construção sintática, ele venha separado por um sinal de pontuação, vírgulas, parênteses, travessões. É comum que isso aconteça. Há poucos casos em que ele não aparece separado por um sinal de pontuação, tá? Lúcia, aluna do 9º ano, foi bem na prova. Então, observa, eu poderia simplesmente dizer Lúcia foi bem na prova. Qual é o papel dele? É explicar, é detalhar quem é, na verdade, Lúcia. Tá bom? Então, a gente vai utilizar esse termo nesta condição explicativa, por exemplo, quando a gente quer explicar ao nosso interlocutor quem é ou o que é aquele ser do qual a gente está tratando. Como aqui, ó. Lúcia foi bem na prova. Sim, mas quem é Lúcia? O interlocutor não sabe quem é. Aluna do 9º ano. Tá bom? Então aqui nós temos uma explicação de quem seja Lúcia, por exemplo. Tá bom? Então, ó, no próximo caso, a função do aposto é numerar. Portanto, aposto é numerativo. Na despesa havia os seguintes produtos. Com isso, eu já transmito a informação completa. Só que eu não sei que produtos são esses. Então eu vou, na verdade, enumerá-los depois de 2 pontos. Ó. Café, açúcar, sal, macarrão e óleo. São os produtos os quais não havia na dispensa, por exemplo. Então, observem vocês que estes elementos em destaques aqui, ou melhor, esse aposto, ele está, na verdade, detalhando, enumerando que produtos são esses, tá certo? Tornando claro ao nosso interlocutor, mais uma vez, o sentido do substantivo, tá? Com a função de resumir, o aposto resumitivo ou aposto recapitulativo. Temos os seguintes exemplos de aposto. Então, observe. Eletrodomésticos, joias, dinheiro, documentos, tudo foi roubado. Então, veja a construção deste sujeito, ó. Eletrodomésticos, joias, dinheiro, documento, tudo foi roubado. Então, observem vocês que a informação básica que temos aqui é essa, ó. Ou tudo foi roubado, tá? Ou simplesmente eletrodomésticos, joias, dinheiro, documentos foram roubados, tá? Para isso, para dar uma ênfase maior a essa informação, então foi necessário utilizar esse tudo que resume todos os elementos citados anteriormente, tá certo? Para transmitir esta informação. Observem vocês que, como tudo trata-se de uma palavra invariável, o verbo, quanto à concordância e flexão verbal,
também vai ficar invariável, ó, foi roubado. Se eu elimino ele do contexto, por exemplo, eu teria, ó, eletrodomésticos, joias, dinheiro, documentos foram roubados, tá? Mas, como ele tem um papel resumitivo, então ele resume a ideia, ou seja, para discussão e para relação com as outras palavras, ele na verdade ele condena tudo o que foi dito anteriormente, porque está concentrado nele toda essa informação. Dessa forma, o verbo vai concordar com ele e não com o conjunto da obra, tá bom? Quando a função do aposto é especificar, normalmente não há pausa e, consequentemente, não há sinal de pontuação entre ele e o nome especificado. Esse tipo de aposto dá-se o nome de aposto especificativo, certo? Então, é comum que isso aconteça. Por exemplo, este mês de maio, então bastaria eu dizer este mês teremos aulas online, tá? Quando eu digo este mês de maio, a expressão de maio é um especificativo da palavra mês. Como acontece aqui, ó. A cidade apresenta altos índices de poluição ambiental. Sim, mas que cidade? A cidade de São Paulo. Então nós temos um especificativo do substantivo cidade que eu não preciso interferir, na verdade, com o sinal de pontuação separando os dois, tá? Aqui há uma ligação direta porque está sendo especificado o substantivo cidade, né? Por exemplo, aqui também, ó, compraram os presentes na rua direita, tá certo? Rua direita, então também especificativo de rua. Compraram salsicha Sadia e margarina Doriana. Bastaria dizer compraram salsicha e margarina, mas eu quero especificar aqui salsicha, qual a marca da salsicha, qual a marca da margarina. Então eu uso esse tipo de aposto, tá? E sem sinal de pontuação. Então, ó, observa que o aposto especificativo é representado por um nome próprio que determina um nome comum. O aposto estabelece com o nome a que se refere uma relação de equivalência, ou seja, é a mesma coisa, eu posso substituir que não vai fazer diferença, né? São Paulo apresenta altos índices de poluição. Compraram os presentes na direita. Soaria um pouco mais desagradável, mas é possível. Compraram Sadia e Doriana. Óbvio que a gente substituiria, mas aqui geraria o que chamamos de tomar o produto pela marca, ou a marca pelo produto, tá bom? Morfossintaxe do aposto. O aposto tem função substantiva na oração, o que significa que seu núcleo será representado por um substantivo, ou por uma palavra de valor substantivo. Então vale lembrar que onde aparece o aposto, embora ele estabeleça uma característica com substantivo, ele tem uma postura substantiva, tá? Ele é representado por um substantivo ou pelo núcleo de valor substantivo, tá bom? Então, ó, o Brasil, o maior país da América do Sul, ao núcleo, país, tá? Ó, apresenta inúmeros contrastes. Aqui algumas pessoas, idosos e gestantes, substantivos, tá vendo? Ó, núcleo do termo, tem atendimento prioritário. O aposto pode também ser representado por uma oração subordinada, que receberá o nome de oração subordinada substantiva, por ter esse valor substantivo, a positiva, tá bom? Por exemplo, desejamos apenas isto. O que desejamos? Isto. Isto o quê? Que o novo milênio traga paz. Oração subordinada substantiva a positivo, uma discussão para o futuro. Mas para vocês terem a noção de que o aposto ele pode assumir tais posturas, tá? Ele pode assumir a postura de um termo ou de uma oração, que tenha o mesmo valor. Então a proposta vai ser sempre a mesma, tanto do aposto quanto da oração subordinada substantiva a positiva, ok? Para finalizar, vocativo talvez um dos mais simples, né? Então, há quem diga que trata-se de um termo acessório, tá bom? A gramática ele coloca ele como uma particularidade ali, tá certo? O que tem um vocativo? Tá? O vocativo está muito ligado à enunciação, à evocação, ao discurso, ao diálogo, tá certo? À conversa, à interlocução, está muito ligado a isso. Por quê? É o termo da oração cuja função é de chamar ou interpelar o interlocutor real ou imaginário, ou seja, chamar para o discurso, tá bom? Qualquer termo que a gente use para designar o meu interlocutor no discurso vai ser chamado de vocativo, tá? Então o vocativo é um termo independente dentro da oração, por isso ele não entra nessa classificação de termos essenciais, acessórios integrantes, não faz parte
nem do sujeito, nem do predicado, por isso não pertence a nenhum dos grandes grupos dos termos da oração. Por essa razão, tá? Na escrita, deve vir sempre separado por um sinal de pontuação, tá bom? Vírgula ou ponto de exclamação, por exemplo. Por que isso? Óbvio que a informação anterior ela é imprescindível para compreender isso. Se ele não faz parte desses grupões, ele é um termo externo, um termo de fora, então a gente está trazendo ele para o discurso. Então, para mostrar essa movimentação que a gente faz com o termo, a gente destaca, aí separa por um sinal de pontuação. Quanto à posição, o vocativo pode vir no início, no meio ou no final da frase. Tá? Como ele é um termo externo, eu vou utilizar onde eu achar mais conveniente, tá? Certo? E onde eu achar que eu interpelo melhor o meu interlocutor. Tá certo? Por exemplo, o rio pode ser um rio líquido das crianças ou as lágrimas secas dos velhos. Lourenço de Afélia. Então nós temos xará aqui, a interpelação que o autor faz com o interlocutor. Chama o interlocutor de xará, possivelmente alguém que tem o mesmo nome que ele ou que comungue dos mesmos ideais. Muito bom dia, senhora, que nesta janela aí está, João Cabral do Melo Neto. Então veja que eu poderia simplesmente dizer o seguinte, que senhora representa, na verdade, a pessoa com quem o locutor fala, por exemplo. Então é uma interpelação. Portanto, tem valor de vocativo. Gosto muito de você, Leãozinho, Caetano Veloso. Então, Leãozinho é o interlocutor a quem se destina a mensagem de Caetano Veloso, tá certo? Então, morfossintaxe do vocativo. Como se refere a um ser, o vocativo é representado por um substantivo ou um pronome substantivo, tá bom? Gabriela, feche todas as janelas que está começando a chover. Então, Gabriela, substantivo, tá certo? Como é agradável e espantosa a sua história, maninha. Tá bom? Mais um substantivo aqui, ó. Você, não fique aí parado, volte imediatamente para o seu lugar. Então, o vocativo tem esse papel de representar, na verdade, a interpelação do locutor para com o interlocutor. Tá certo? Então, morfossintaticamente falando, ele vai ser representado por um substantivo, por um pronome substantivo. Tá certo? Qualquer expressão que sirva para fazer essa interpelação com o interlocutor, né, vai ter o valor sintático de vocativo. Tá bom? Então, pessoal, com isso a gente encerra essa parte de termos acessórios da oração, vocativo também, tá certo? E aí eu espero que tenha dado para vocês compreenderem melhor a função de cada um desses termos e que a partir de hoje vocês passem a usar em suas construções e suas produções de texto estes termos de uma maneira mais segura, tá certo? Que convença, tá bom? Que você construa o discurso sabendo o que está fazendo, sabendo as funções que esses termos exercem, tá certo? E eu chamo a atenção, né, para que vocês continuem em casa, continuem se cuidando, tá certo? E até breve, tá bom? Abraço a todos, até mais, tchau.